Oi, nono ano, espero que vocês estejam bem. Vamos iniciando mais uma aula de História. Inicio sempre com a correção da atividade da aula anterior, nesse caso a aula do dia 22 de maio. Eu deixo aqui uma sugestão de resposta para vocês, em que eu tinha pedido para vocês citarem aí uma semelhança, né, ou diferenças entre as revoltas da Primeira República. O nosso conteúdo da aula de hoje continua sendo a Primeira República do Brasil, e a nossa habilidade é identificar as implicações sociais que essa Primeira República trouxe, explorando os conflitos e rebeliões do período. Nós vamos iniciar falando sobre o cangaço, que também foi um movimento muito importante que ocorreu na Primeira República. Esse conteúdo está na página 43 do livro didático de vocês. Durante o período da Primeira República, como nós estudamos anteriormente, nós vimos que foi um período comandado pela elite, né, do Brasil, e era uma elite que vai direcionar, por meio de manobras políticas, tudo o que for necessário para atender aos seus próprios benefícios ou aos seus aliados, como eu coloquei aqui. Então, esse período de política dos governadores, política do café com leite, coronelismo, é um período que vai gerar somente o favorecimento das elites. E nesse mesmo período nós tínhamos a miséria da população do Nordeste, que se agravava ainda mais nessa região justamente por conta das secas, que não ajudavam em nada, né, nesse período. Justamente dessa miséria, dessa situação de extrema pobreza que o Nordeste vivia, que vão surgir tantas revoltas que nós vimos, como Canudos. E o movimento do cangaço vai sair também desse contexto, né, desse contexto de pobreza, de secas, de domínio de coronéis aí no Nordeste. O que foi o cangaço? O cangaço foi um movimento de grupos de sertanejos nômades. Esse grupo era composto tanto de homens como de mulheres. Eles não se fixavam apenas em um local, portanto, eles mudavam e invadiam várias roças, saqueando vários vilarejos e assassinando civis. O cangaço não foi um movimento nada pacífico, pessoal, é um movimento bem violento. Inclusive, eles perseguiam várias pessoas importantes da elite na época. Os cangaceiros, como eles eram chamados, né, por isso cangaço, eles eram temidos, muita gente tinha medo deles, mas eles também eram admirados por aquela população daquele local. Justamente porque eles buscavam atacar esses grandes coronéis, né, e os jagunços lá que trabalhavam, os capangas dos coronéis, eles buscavam atacar esses coronéis. Então, mesmo que eles causassem medo no povo, o povo admirava eles, porque eles batiam de frente com aquela política que não funcionava para o Nordeste, que não trazia nenhum benefício para o povo nordestino. Mas, obviamente, também havia muito medo envolvido nesse processo. O líder do cangaço, né, um dos principais, foi o Virgulino Ferreira da Silva, que era chamado de Lampião, e a Maria Gomes de Oliveira, né, que era a Maria Bonita. Por meio deles, o cangaço adquire essa forma conhecida que nós conhecemos até hoje. Os cangaceiros, então, vão ter mais força nos anos de 1920 a 1938, mas com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o cangaço vai ser efetivamente combatido, né, derrotado. Aqui eu coloquei uma imagem do Lampião, do Virgulino, e a Maria Bonita, que era esposa dele. A Maria Bonita também foi conhecida aí como a primeira mulher a fazer parte desse movimento dos cangaceiros, e eles se tornaram, né, personagens de grande importância histórica para o sertão brasileiro. Aqui eu coloquei mais uma imagem dos cangaceiros para vocês. E nesse mesmo período aí da Primeira República também vão acontecer mudanças importantes. Nós vamos ver um pouquinho também sobre a consolidação da indústria brasileira. Esse conteúdo está na página 45 do livro didático de vocês. A década de 20, pessoal, ela vai ser marcada por várias mudanças e acontecimentos econômicos e políticos muito importantes, que são alterações importantes da gente estudar para que a gente compreenda que elas foram fundamentais para o Getúlio Vargas dar um golpe e tomar o poder em 1930. Algumas dessas mudanças importantes vão levar à consolidação da indústria brasileira. A industrialização no Brasil nessa época, ela vai ocorrer
de um percurso bem complexo e dificultoso. Enquanto a produção interna do país se volta para o exterior, nós vamos ter produtos importados de fora que vão fazer sucesso aqui no Brasil. E em alguns períodos que houve dificuldades de importar produtos de fora, vai haver um investimento maior na indústria brasileira, no setor industrial do Brasil, o que vai provocar uma onda temporária de produção de consumo de bens nacionais, um investimento aí nos produtos nacionais. Mas, quando as questões de importação eram resolvidas, ou seja, resolveu o problema da importação, retorna-se os produtos de novo de outros países com mais facilidade, a indústria brasileira de novo se retraía e o mercado passava a ser dominado novamente por esses produtos que eram importados. Esses altos e baixos vão acarretar na falência de várias pequenas empresas na época. E, desse modo, como era muito instável esse mercado da indústria brasileira, somente as grandes indústrias vão sobreviver. Alguns desses surtos industriais, que eu falei para vocês, eles vão ocorrer no Brasil ainda no final do século XIX, graças à tarifa Alves Branco de 1844, que foi uma busca de tornar os produtos importados mais caros com essa tarifa para favorecer os produtos nacionais. E com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que era uma lei que proibia a entrada de escravos africanos no Brasil. Essa primeira, então, vai promover um aumento dessas tarifas de produtos importados de fora e, portanto, vai valorizar os produtos nacionais, deixando eles mais acessíveis para a população. No caso, a Lei Eusébio de Queiroz também, então, é contrária ao tráfico negreiro, o que vai levar os antigos traficantes de escravos a investir na industrialização. No início do século XX, também com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter novamente as portas abertas para o setor industrial brasileiro. E durante esse período de guerras, então, a industrialização vai vingar, vai florescer, por assim dizer, em várias áreas do país, mas de formas e intensidades diferentes. Nesse período, o polo mais ativo era São Paulo, por conta que a Primeira Guerra trouxe dificuldades de importação, mas também gera uma crise na exportação do café. Desse modo, uma alternativa para solucionar a crise nesse período foi a de muitos cafeicultores vão investir os capitais em ramos industriais. Então, nós vamos ter um período de guerra em que São Paulo está mais ativo economicamente, por conta da Primeira Guerra causar dificuldade de importação de produtos para os outros estados, mas também, apesar de São Paulo ser esse centro, também vamos ter uma crise de exportação do café. Desse modo, uma alternativa, então, vai ser a de muitos cafeicultores investirem em ramos industriais. Com esse processo, então, o governo vai promover a valorização do café, para buscar recuperar a economia, elaborando políticas de incentivo industrial no país. Então, aí, efetivamente, o Brasil vai encontrar no café um ponto para investir na indústria. Sobre a aula de hoje, eu deixo como proposta de atividade que vocês citem 3 fatores que foram importantes para a consolidação da indústria brasileira por volta dos anos 20. Bons estudos, pessoal, aí. Até a nossa próxima aula de História.